A busca por sinais de vida continua no sul da Flórida após um devastador colapso parcial de um edifício. 4 morreram e quase 160 estão desaparecidos. Ainda restam dúvidas sobre o que poderia ter causado a tragédia. E os dois lados do corredor fecharam um acordo sobre infraestrutura, mas ambos os lados tiveram que se comprometer. E o ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani, não pode mais exercer a advocacia em Nova York. A Suprema Corte do Estado o suspendeu de praticar, acusando-o de mentir sobre alegações de fraude eleitoral. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar no estado do Sol. Pelo menos 159 pessoas ainda estão desaparecidas no sul da Flórida após o colapso parcial devastador de um condomínio residencial. O prédio de 12 andares desabou parcialmente na manhã de quinta-feira. 4 mortos foram confirmados. As autoridades locais trabalharam durante a noite para tentar encontrar possíveis sobreviventes. We are listening for sounds. It's not specifically, human sounds. It could be, tapping. It could be steel, kind of twisting. It could be some of the debris kind of raining down. A busca por sinais de vida entra em um segundo dia. A comunidade local está esperando e orando por qualquer notícia positiva, enquanto as equipes de resgate vasculham os escombros. Dezenas de socorristas estão arriscando tudo para tentar encontrar sobreviventes. This is the risk that we take. It's the risk versus benefit. Every time we have that belief that there's hope, with personnel that are trapped, we do risk our lives. As causas do colapso ainda são desconhecidas. Alguns observam que o telhado estava em obras na época do desabamento, mas se isso foi um fator na tragédia ainda não está claro. O prédio existe desde 1981 e tinha 136 unidades. As autoridades estão investigando as possíveis causas do colapso. Buildings don't fall down in the United States, third world country event, and we need to find out why this building fell down. O vídeo de vigilância mostra o prédio de 40 anos caindo em 2 partes, ambas desmoronando, cada andar em cima do outro. O prefeito de Bal Harbour, Gabriel Grossman, disse que morou lá quando era criança e ele tinha estado lá recentemente. It's a building that's generally, at least from the outside, seems to be in good condition. It's a well-known, well-respected building. Obviously, there are issues there that weren't visible to the naked eye. Agora, alguns estão pesando fatores potenciais. Um professor da Flórida publicou um estudo no ano passado envolvendo a construção com base em dados de satélite de 1993 a 1999. Ele disse que ao longo desses 6 anos o prédio havia se movido meia polegada. Ele disse que a movimentação que ele identificou provavelmente não causaria um colapso por si só, mas poderia ser um fator contribuinte. The thing is that the building moved at a very slow rate, but still moved. And usually things like that associated with some cracks in buildings and structural damage. Ele disse que não considerou suas descobertas incomuns, visto que viu outros edifícios em outras áreas se movendo ainda mais. E o especialista em construção local, Gary Schlossberg, também opinou sobre o desastre. Ele disse à Fox News que o ar salgado e costeiro de Miami pode acelerar a erosão do aço. Ele também disse que se a obra fosse construída com uma laje de concreto com cabos passando por ela e um dos cabos se partisse, ele poderia derrubar todo o prédio. Mas ainda não há uma causa oficial. Agora vamos voltar para aquele acordo de infraestrutura. Após semanas de idas e vindas, os dois lados do corredor fecharam um acordo, mas muitos permanecem descontentes. Mas alguns estão dizendo que ele é muito pequeno. Way too small, paltry, pathetic. It has to be combined with a second, much more robust, adequate package to be deserving of a vote. Então, qual é o acordo que eles fizeram? Eles liquidaram 579 bilhões em novos investimentos em estradas, hidrovias, aeroportos e ônibus elétricos e estações de recarga.
junto com 266 bilhões de dólares para projetos ambientais, banda larga e rede elétrica. De acordo com a ficha técnica da Casa Branca, 266 bilhões irão para o que é chamado de outra infraestrutura e 47 bilhões são destinados à resiliência. Alguns estão questionando o que se enquadra nessas categorias. A administração chama a cotação do plano de o maior investimento de longo prazo em nossa infraestrutura e competitividade em quase um século. Um investimento que tornará a nossa economia mais sustentável, resiliente e justa. Agreed on the price tag, the scope, and how to pay for it. It was not easy to get agreement on all three, but it was essential. E quem está pagando por isso? And we're going to do it all without raising a cent from earners below $400,000. There's no gas tax increase, no fee on electric vehicles. Em vez disso, o pacote será pago reduzindo a lacuna fiscal do IRS, aumentando a receita por meio da aplicação e redirecionando o dinheiro do seguro-desemprego e sobra do dinheiro de ajuda de emergência junto com outros meios. A Casa Branca ainda não mencionou nenhum aumento nos impostos corporativos neste acordo bipartidário, mas um imposto sobre a fortuna provavelmente será incluído no plano das famílias americanas. Biden disse que não vai aprovar o acordo bipartidário se o plano da família não for aprovado. But if only one comes to me, if this is the only thing that comes to me, I'm not signing it. It's in tandem. Biden apoia o plano da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de manter o acordo bipartidário na casa até que o plano das famílias de infraestrutura humana dos democratas seja aprovado no Senado com um processo de reconciliação do orçamento. Not going to be with Republican help. I'm going to have to get every Democrat and do it through reconciliation if it gets done. A reconciliação do orçamento requer apenas uma simples maioria no Senado para passar. Foi assim que o ambicioso pacote de alívio de 1,9 trilhões foi aprovado. Quanto aos próximos passos, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, sinaliza que a Câmara não aprovará um projeto até que o Senado aprove um projeto de reconciliação com ou sem um projeto bipartidário. Let me be really clear on this. We will not take up a bill in the House until the Senate passes the bipartisan bill and a reconciliation bill. If there is no bipartisan bill, then we'll just go when the Senate passes a reconciliation bill. E agora vamos nos voltar para o ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani. A Suprema Corte de Nova York o suspendeu de exercer advocacia no estado. O último processo o acusa de mentir sobre alegações de fraude eleitoral. O ex-procurador dos Estados Unidos e prefeito da cidade de Nova York, Rudy Giuliani, tem conversado com repórteres depois que uma ordem judicial recente suspendeu sua licença legal. A Suprema Corte de Nova York decidiu na quinta-feira que Giuliani fez declarações comprovadamente falsas e enganosas em nome do ex-presidente Donald Trump. Giuliani considera a suspensão unilateral. The real problem here is somebody's got to fix this double standard justice system, which is not America anymore. I mean, I might as well be in Iran or East Germany before the change. This is a one-sided decision, not based on evidence, based on newspapers. I haven't called a single witness. Giuliani liderou a campanha de fraude eleitoral de Trump em vários estados de batalha, incluindo Arizona, Geórgia e Pensilvânia. O tribunal disse que as declarações de Giuliani sobre votos ausentes e mortos eram infundadas. Citando o motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, o tribunal criticou a má conduta de Giuliani como uma ameaça imediata ao interesse público. Giuliani disse que dezenas de testemunhas poderiam apoiar suas alegações de fraude eleitoral se ele tivesse a chance de testemunhar. What I do is I come into court and I'd wheel in about 2,000 documents and say, okay, let me call my 40 witnesses. Now let's see if I'm lying. Let's see if I'm lying about the two people who saw ballots come in the middle of the night in Michigan. About 100,000. Turned out almost every one of them was for Biden. Or how about in Pennsylvania when they counted 500,000 votes, 99.9% for Biden and about 4 votes for Trump.
A suspensão de Giuliani foi solicitada pelo Comitê de Reclamações do advogado do primeiro Departamento Judicial. A ordem do tribunal observou que a suspensão é temporária e depende do resultado de uma audiência formal completa. Giuliani terá a oportunidade de contestar a suspensão em uma audiência. O ex-prefeito não comentou a decisão do tribunal, mas ele retuitou a notícia e outros usuários criticando a decisão. Os advogados de Giuliani dizem que estão decepcionados e que Giuliani não teve uma audiência antes da suspensão. A declaração deles diz: "Isso é sem precedentes, pois acreditamos que nosso cliente não representa um perigo atual para o interesse público." Os advogados de Giuliani, enquanto isso, disseram que estavam desapontados com a decisão do tribunal de suspender Giuliani antes de realizar uma audiência sobre as questões alegadas. "Isso é sem precedentes, pois acreditamos que nosso cliente não representa um perigo atual para o interesse público", disseram John Leventon e Barry Cummings em um comunicado. Trump expressou descrença de que Giuliani possa perder sua licença legal por lutar contra o que já foi provado ser uma eleição fraudulenta. Giuliani, junto com outros 2 advogados, também enfrentam um processo por difamação da Dominion Voting Systems. E agora, antes de terminarmos, a legislatura controlada pelos republicanos da Pensilvânia está agindo rapidamente para aprovar um projeto abrangente de segurança eleitoral, mas eles terão que encontrar uma maneira de superar o veto esperado do governador democrata do estado. A Assembleia Geral da Pensilvânia aprovou um amplo projeto de lei de integridade eleitoral que deve passar pelo Senado esta semana. O governador democrata do estado disse que vai vetá-lo. Os republicanos têm um plano para colocar a exigência de identificação do eleitor no projeto de lei para eleitores do estado. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Geral exige que os eleitores mostrem identificação toda vez que votarem. Exigem que os eleitores se cadastrem 30 dias antes de uma eleição e aumenta as penalidades para uma variedade de delitos eleitorais. Os funcionários eleitorais podem pegar até 14 anos de prisão e podem ser multados em até $30 mil por alguns crimes eleitorais. O projeto também inclui uma seção para aumentar a responsabilidade dos fornecedores de máquinas eleitorais. Os legisladores democratas dizem que a exigência de identificação do eleitor impediria algumas pessoas de votar. Eles dizem que há poucas evidências de fraude na Pensilvânia, então o projeto não é necessário. O governador democrata do estado, Tom Wolf, tuitou que vai vetá-lo. Os republicanos do estado responderam aprovando uma emenda constitucional estadual para exigir a identificação toda vez que alguém vota. Para que essa emenda fosse realizada, ela teria que ser aprovada em 2 sessões legislativas consecutivas e, em seguida, iria à votação para os eleitores decidirem. Os republicanos observam que o título de eleitor é apoiado por uma grande maioria dos eleitores. A senadora estadual republicana, Judy Ward, disse: "Isso é algo que o povo da Pensilvânia está implorando. Se a medida for aprovada neste ano e nas sessões legislativas do próximo ano, ela irá à votação para os eleitores em 2023. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.